Olá a todos, a paz do Senhor, tudo bem? Mais uma vez aqui estamos, Pastor John, para juntos estarmos aprendendo um pouco mais a respeito da Palavra de Deus. Tenho a certeza que estamos aprendendo muitos assuntos importantes. E como colocamos aí umas 2 semanas atrás em nosso Instagram, solicitando temas de estudos, e algumas pessoas pediram alguns temas. E hoje nós estaremos falando sobre um tema muito interessante e que talvez possa existir muitas dúvidas em diversos pensamentos. Hoje nós estaremos falando sobre signos. Será que é pecado o cristão consultar horóscopos, acreditar nas previsões dadas ali por intermédio daqueles signos? Vamos entender um pouco mais isso a respeito da palavra de Deus. Antes de entrarmos no próprio tema, o texto base da palavra de Deus, eu quero te pedir que você venha estar se inscrevendo aí nesse canal. Se inscreva, ative o sininho. Caso goste, deixe o teu like, o teu gostei aí, para que venha estar havendo uma interação entre nós e o YouTube e a plataforma venha estar conseguindo reconhecer isso. Caso você tenha amigos, pessoas próximas a você, no qual tenha esse tipo de dúvida, pegue esse link, compartilhe esse link com eles para que eles venham também estar aprendendo juntamente com você, porque conhecimento sempre é bom, podemos dividir com os outros. Mas sem mais delongas, eu quero te pedir que você deixe a tua Bíblia aberta e abra ela aí no livro de Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo de número 10, 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus: Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agüeiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de ti e de diante de ti. É bem clara essa passagem aqui em Deuteronômio, quando se trata a respeito de previsões futuras, ou adivinhações, ou consultas a espíritos, ou consultas a mortos, ou até mesmo podemos levar aqui para esse ponto de consultas até mesmo ao que nós estamos falando do tema hoje, a constelações, a questões relacionadas a signos, horóscopos. Será que isso é pecado? A Bíblia vai dizer que é uma abominação feita ao Senhor. Aí você talvez se pergunte, mas uma consulta a um horóscopo não faz mal a ninguém. Aparentemente ou visualmente, realmente, aparentemente não se trata de fazer mal a alguém, mas se trata de algo contra a Deus. Se é pecado por não fazer mal a alguém, na realidade, é uma questão que nós devemos levar em consideração uma ida de desobediência e automaticamente tirando o crédito de Deus. Porque Deus abomina qualquer tipo de adivinhação a qualquer ser possível. Porque na realidade, nós tiramos o crédito de que somente Deus pode nos revelar o futuro. Sendo Deus o Criador dos céus, o Criador da terra, Criador até mesmo das estrelas, com o teu propósito existe a constelação. Como, por exemplo, as estrelas foram criadas para ser luminares na parte da noite, onde nós precisamos delas. E elas têm os seus propósitos, mas o propósito dessas constelações, o propósito das estrelas, jamais será uma consulta de análises feitas pelos homens, por cientistas, por qualquer pessoa que seja, ou espírito que seja, para causar ou para tentar prever algo relacionado ao futuro. Então, automaticamente, nós entendemos que as consultas a horóscopos, consultas e previsões relacionadas aos signos, com bases a datas de aniversários das pessoas, tudo isso são pecados. Por que são pecados? Porque se torna um pecado de idolatria, um pecado de desobediência e pecados no quais nós tiramos o crédito completamente de Deus. O homem ou qualquer outro espírito, a não ser o próprio Deus, jamais poderá adivinhar ou prever o que irá acontecer amanhã conosco. Até mesmo quando se fala
relacionado a questões de datas de aniversário de alguém. Seria muito injusto uma previsão feita em cima da tua data de nascimento, em cima do teu mês de aniversário, num conjunto de envolvendo inúmeras pessoas. Isso retira completamente a individualidade que cada um tem. Os sentimentos individuais, os pensamentos individuais, os desejos individuais, tudo isso ele retira, porque ele está englobando ali uma estatística de milhares de pessoas que nasceram em um determinado tipo de mês, em um determinado mês do ano, e estão criando ali uma previsão para eles. Então, na realidade, não pode levar em consideração, porque tira a tua particularidade. E Deus, ele tem uma individualidade para cada um. Deus, ele conhece cada um pelo nome, e ele tem um propósito, um plano, uma promessa futura, individual e particular para cada um de nós. E somente Ele pode nos revelar o que há de acontecer amanhã conosco. Certa feita, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, se não me engano, o versículo de número 16, o apóstolo Paulo estava caminhando por aquele local e existia uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, e ela virava para aqueles homens e falava, e para a população que ali estava, e falavam bem assim: certamente esses homens, falando a respeito do apóstolo Paulo e os homens que com eles estavam, certamente esses homens, eles são servos do Deus Altíssimo, porque o que eles falam acontece. Realmente, o que aquela mulher estava dizendo era verdade, porque Paulo e os homens que com ele estavam, verdadeiramente eles serviam o Deus do Altíssimo. Só que o espírito que estava naquela mulher era um espírito de adivinhação. Logicamente, por tudo que Paulo fez no passado, anterior a chegar naquele momento, eram coisas reveladas por Deus, as estatísticas automaticamente apontavam que verdadeiramente Paulo era orientado pelo próprio Espírito de Deus. Aquela mulher, levando em consideração isso, usou-se da adivinhação para poder ali usufruir de uma influência gananciosa, para poder se auto-beneficiar em cima daquilo. O apóstolo Paulo, a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, se encontrando perturbado naquele momento, vira para aquela mulher e fala: espírito de adivinhação, ou seja, espíritos demoníacos que estão dentro de você, saia. E naquela mesma hora, os espíritos malignos saíram do corpo daquela mulher. E a Bíblia vai dizer que as pessoas ficaram revoltadas e levaram até Paulo a ser preso perante a praça naquele momento. Por quê? Porque, na realidade, o que estava nela eram espíritos demoníacos que fazia aquela mulher ter espírito de adivinhação. E se tem uma coisa que o diabo não pode saber, é saber do nosso futuro. Ele pode, pela tua sagacidade, buscar meios e formas para tentar adivinhar o futuro, mas jamais ele vai saber do nosso futuro. Então, somente quem sabe do meu amanhã é o nosso Criador. Somente quem sabe do que vai acontecer conosco, independente de data de aniversário, é somente o nosso Deus, porque Deus tem uma particularidade em cada um de nós. E nós levamos em consideração também que essas questões estatísticas, que são os signos, questões de análises feitas por cientistas, por homens, no quais eles buscam análise ali para poder tentar adivinhar o que vai acontecer na vida de alguém com base na tua data de nascimento, são coisas que na realidade não falam nada com nada, não tem um propósito específico. Por exemplo, eu peguei um signo, eu peguei um horóscopo aqui hoje. Hoje nós nos encontramos em dia 7 de julho de 2020. Olha o que diz: proposta inesperada balançará as estruturas hoje. Momento importante na carreira, com conexões poderosas e aumento de poder. Fique longe dos boatos e fofocas que rondam a equipe ou amizades. O foco no trabalho trará resultados surpreendentes. Amor com fantasias românticas. Solte a imaginação e crie o clima mágico. Uma antiga paixão dará sinal de vida. Você vê que eles englobam um todo dentro de uma data de nascimento, dentro de uma data de aniversário relacionada ao mês de aniversário, e envolve isso, joga isso, permita-me falar, joga isso no colo de qualquer um que nasce naquele mês. E as pessoas pegam aquilo como base para a tua vida e ficam esperançosas em cima daquilo, mas não trouxe nenhum objetivo. Não fala um objetivo concreto, não fala algo relacionado realmente do que vai acontecer, porque não pode falar, porque somente quem sabe do que vai acontecer amanhã é Deus. Então, resumindo, consultas a horóscopos, consultas a signos é pecado. Por que é pecado?
porque nós idolatramos uma coisa que não é para ser idolatrada, porque nós desobedecemos a palavra de Deus e vamos na contramão da palavra de Deus, que condena espíritos adivinhadores, condena consultas a mortos, consultas a qualquer tipo de ser, a não ser o próprio Deus. Se quer saber do que vai acontecer conosco amanhã, só existe uma forma, é nós orarmos e confiarmos e acreditarmos em Deus, que Deus ele há de revelar o nosso futuro. Se tem um futuro separado, objetivo, já proposto para nós, é a promessa da salvação, que essa engloba todos nós, mas existem ainda as promessas futuras particulares que Deus tem na vida de cada um de nós e que ela é individual e não vai levar em consideração o mês que você nasceu comparando-se a outro mês de alguém. Não, o que Deus tem na vida de você é diferente do que Deus tem na vida de um irmão, de um pai, de um filho, porque a tua vida para Deus ela é individual e ela é particular e Deus não vai envolver isso tudo dentro de um conjunto de pessoas relacionado a algum tipo de mês. Então saiba, consultar o nosso futuro somente a Deus, porque somente Ele quem pode nos dar a revelação do que vai acontecer conosco amanhã. Guarde isso no teu coração. Dentre essa palavra, Deuteronômio 18, versículo 10, Atos capítulo 16, versículo 16, Levítico capítulo 9, existem muitas outras também que vai falar a respeito disso. Daniel, capítulo número 2, também Deus condena o espírito adivinhador. Então saiba, tudo que vai relacionar alguma adivinhação futura, alguma revelação futura, a não ser pelo próprio Deus, se torna pecado, porque só Deus pode nos revelar o futuro. Guarda essa palavra no teu coração e Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.